Boa noite, pessoal. A partir desse momento, estamos gravando a apresentação hoje da Silvana, falando um pouco sobre marcas, e vai trazer um tema muito interessante para todos nós, né? Antes de mais nada, para a gente deixar registrado, dia 15/4, temos um evento presencial, né? E tradicionalmente com mesa de negócios, teremos um jantar com massas, com a Mari, que está no nosso grupo, e será um momento de algumas palestras. A gente vai ter 2 mini palestras, onde eu destaco principalmente a palestra do Diego Borba, que é um profissional, agência Virtuality, premiado internacionalmente, hoje já escritor, palestrante. Então ele vai nos dar um tempo também para passar um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento nesse dia, e principalmente a mesa de negócios, né? Acredito que esse é o nosso ponto mais alto. Silvana, palavra com você. Obrigado pela apresentação que você vai nos trazer agora. Tá, vocês estão vendo a apresentação, porque parece que eu não estou conseguindo compartilhar. Vocês estão vendo? Nesse momento, não, mas estava na tela. Sim. Estava, mas sumiu. Tá. Vamos lá. Está uma tela cinza agora. Boa noite, Adriano. Você não estava antes? Olá, Rafaela. Olá, doutora Gisele. Tudo bem, meu Luiz. querido? Não está aparecendo, né? Mas eu falei certinho, Silvana. Estava certinho. Aí desapareceu. Tenta fechar a tua apresentação e iniciar de novo. Na realidade, é um PDF. Não tem muito segredo. Para não dizer que a coisa está preta, está cinza. Tá bom. Já melhorou, né? Do cinza para o branco, tá. Exato. Vamos lá, né? Multicolor. Não está aparecendo na minha tela. Para nós está cinza, mas ela está como se você estivesse apresentando, só está sem o conteúdo. Mas aí fica complicado. Mas se não tiver imagem... Eu vejo... Agora veio. Aí. Agora sim. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu voltar aqui na minha tela. Meio complicado hoje. Ué, gente, ela some de mim? Gente, eu estou aqui também no Instagram, ao vivo. Aqui, nós estamos reunidos aqui com Conexões e Resultados, onde nós vamos falar um pouco sobre marcas, o registro da marca e a importância delas na sua empresa. Então, o que nós vamos falar hoje? Todos já me conhecem, eu sou Silvana de Oliveira, sou perita judicial, BPO em provas digitais, e também atuo muito na questão de na questão de registro de marcas e patente. Então, o que nós trazemos hoje aqui? Por que a marca ela pode se transformar num sonho ou num pesadelo para vocês? A hora que aparecer, vocês me falam. Então, a marca, o que ela é para vocês? Apareceu agora? Sim. Vocês estão vendo? Sim, o primeiro slide apareceu. Tá, ótimo. Então, o que é essa marca? O que é um sonho e um pesadelo? Vamos lá. Eu estou aqui com um pouquinho de dificuldade para rodar, para variar um pouco. Olha, tá? Já apareceu o próximo slide. Ela está um pouco. Então, o que torna uma marca um sonho? Um reconhecimento no mercado, uma conexão com o público e um propósito claro de identidade forte. Clientes que defendem a marca. Aqueles clientes que marcam, que vestem a camisa, que compra o seu item, que gosta e que briga por ela. A valorização da segurança jurídica e a reputação e confiança. Então, quando a gente fala em reconhecimento do valor da marca, é quando conhece vocês só pela marca. Não é o Adriano, não é a doutora Gisele, não é a Rafa, mas é aquela marca que está no mercado fazendo a diferença. E qual que é essa conexão com o cliente, com o público? Você cria uma marca, ela é a sua marca.
é como se fosse um filho, como a gente fala. Então, você criou essa marca, é o que te representa, é como eu falo muito, hoje você precisa ouvir a palavra escrito Nike? Não, você vê o risquinho, você já sabe que aquilo lá é a Nike. Então, você traz essa conexão com o público, que quando eles veem aquela marca, eles vão lembrar, vou usar o Adriano hoje aqui, é o Adriano que está aqui. Gente, ele é top, ele é super, tem uma empresa show de bola. Então, faz essa conexão, e essa conexão é muito boa. A valorização da segurança jurídica, o que é isso? Evita que alguém copie, que alguém use, porque se alguém usar ou copiar, vocês têm o registro aonde que comprova que aquela marca é sua, que não dá o direito de ninguém usar. Então, o que acontece muitas vezes quando a sua marca deixa de ser esse sonho e torna um pesadelo? Quando ela deixa de ser esse sonho e torna um pesadelo, o que é? É a falta de transparência, é a promessa não cumprida, problemas na reputação e crise na imagem, desconexão com os valores do consumidor. O que é uma falta de autenticidade e transparência? Que a gente vai ver logo na frente. É você comprar um produto que não é da sua marca, que não é que você produz, e você coloca a sua marca. E você embala aquilo como se fosse seu. Então, você não está sendo transparente. O que é uma promessa não cumprida? Aquela marca vai entregar, vai fazer um produto, ela não entrega, ela atrasa, e quando entrega não é aquilo que você pediu, já vai caindo no conceito do consumidor. E quando entra um problema de reputação e crise da imagem, é quando alguém chega e te notifica e fala assim, para de usar porque essa marca é minha e você não pode. Ou existe algum outro conflito ou qualquer outra coisa. Aí começa daquele sonho que você veio com tanta expectativa, você investiu valores, você investiu tempo, você investiu tudo. E, de repente, você tem que parar de usar tudo isso. Aí você tem essa desconexão. Você acaba desconectando com o cliente, com o consumidor. Porque na hora que você tem uma marca, você trabalha aquela marca. Você trabalhando aquela marca, as pessoas vão te conhecer pela marca. Aí o que vai acontecer? As pessoas, elas vão comprar pela sua marca. Aí, de repente, a sua marca entra em crise. Por algum motivo. Você vai precisar trocar. Você vai ter que reestruturar toda a sua empresa. E essa reestruturação, ela acaba, essa desconexão. Às vezes você perde muito cliente e às vezes você nem volta a ter aquele ritmo que você tinha. Então, é muito importante essa sua marca ser registrada, porque ela nasce de um sonho, impacta, inova e cresce. Porque a hora que você cria essa marca, você vai trazer aquele impacto. Eu sempre falo assim, não importa como é que é a sua marca, não importa como você quer fazer, desde que ela te represente. Tem sempre um bom senso da coisa, né? Sempre a coisa mais suave. Hoje, já houve uma época que a marca era cheia de coisinha, toda detalhada. Hoje é uma coisa mais simples, mais suave, mas que ela te represente naquilo que você faz e naquilo que você trabalha. Você constrói essa confiança, entrega de valor e reinventa sempre que necessário. O que é se reinventar? É você trazer essa marca e você reinventar os produtos e a marca acompanhar a sua escalada dentro da empresa. Igual eu coloco um exemplo, aqui a Just. A marca da Just, ela é desde 2006, é um bonzinho tempo, e eu trabalhei muito essa marca lá atrás, com workshop, que hoje se fala network. Então, veio essa evolução. E o que veio? A Just veio com essa evolução junto. Ela trouxe para ela o quê? Um meio digital. Mas o quê? De uma forma segura e registrada. Então, tudo isso traz o quê? Essa confiança, essa segurança. E o que a gente vai ver aqui? Casos reais. Casos de empresas que tiveram um impacto no mercado muito grande, que tiveram que trocar a marca. A NPD e a ANPI obtém liminar para obter o uso da marca da ANPPD. A ANPPD é a associação de
prestadores de serviço de proteção de dados, dos profissionais de proteção de dados. E por confusão do consumidor, por isso que quando vai se registrar uma marca, faz-se o quê? A busca da viabilidade. Ver se aquela marca não está registrada, se não corre um risco de, no meio do processo, você ter que ficar debatendo e discutindo. Então, ela teve esse problema, ela teve que reestruturar, ela teve que trocar domínio de site, mudar toda a questão de material de divulgação e excluir, que é muito difícil quando você tem um certo tempo nas redes sociais, todos os seus posts e a marca. Pensa num trabalho, e esse trabalho, ele não sai de graça, ele sai caro, porque é você desestruturar e reestruturar, é você tirar uma coisa do lugar e substituir, e o impacto sempre teve grande. A sorte foi que ela não teve muito impacto com o consumidor, por quê? Por causa que era uma empresa já conhecida, as pessoas os profissionais estão lá, tudo. Agora, tem coisas que têm um impacto que derruba. Empresas que vendiam óculos falsificados indenizarão a detentora da marca. Tem empresa que pega um produto, eu peguei o produto do Adriano e estou vendendo como se fosse meu. Mas o Adriano tem o produto dele, a patente, tem a marca, tem tudo registrado. Aí o que ele faz? Ele vai lá e notifica, Silvana, ou você vai me pagar mensalmente, ou você para de usar minha marca. E se eu continuar usando, cabe sim ele entrar com ação judicial, requerendo os direitos dele, eu vou correr um risco sujeito a sanções, multas e muitas dores de cabeça. Então, antes de você registrar uma marca, antes de você construir, pense, pesquise e analise. Faça essa viabilidade antes para não cair nessas situações como a gente está vendo aqui. Eu até publiquei esse artigo sobre essa marca aqui. Quem não ouviu falar de Tânia Bulhões? Que a marca revenda peças fora, dizendo que é dela. Doutora Gisele, você ouviu falar dessa situação? Tem que rir, né? Eu acompanhei também esse caso, gente do céu, vergonhoso. Só que ainda ela ia longinho, ela ia lá em Taiwan, parece que é, né? Tailândia, uma coisa assim. Exatamente. E na 25 tinha também, não precisava ter ido tão longe. Exatamente, foi Gente, de verdade, essa questão da Tânia Bulhões foi uma coisa assim, eu não sou muito perita, enfim, né, como você, Silvana, mas assim, achei absurdo, foi uma coisa surreal. Então, mas agora o que é interessante, se a Silvana me permite aqui, você também, Rafa, o que é interessante é o sonho do querer ser diferente. Entende? Eu adquiro produtos da Tânia. Ali não era nem o prato em si, gente, não era o desenho, se ele era afetivo, como ela queria alegar ou não. É o fato de eu conseguir consumir Tânia Bulhões. Não, eu acho que ali a mais identificação era com o nome da Tânia do que com o produto em si. Não, aquele mocinho sem vergonha que resolveu tirar o lacre do prato, que fez toda a confusão. Sim, e, além disso, surgiu mais uma nova, não sei se você ouviu falar, que foi, ela vende, eu já passo a palavra para você, Adriana, ela vendia, ou vende ainda, não sei te dizer, produtos aromatizantes, aqueles arzinhos cheirosos para botar em ambiente, assim. E ela tem quiosque em shopping. Oi? Ela tem quiosques em shopping, né? Sim. Aí, o que acontece? Ela estava usando os produtos da Panda, aquele, acho que de talco, que tem um aroma muito gostoso, e estava vendendo. O Panda, que custa R$15 no mercado, ela está vendendo por 300. Aí vem a história do impacto que eu falo. Essa questão é o quê? É você utilizar, tomar posse de uma coisa que não é sua e falar que é sua. A questão do prato, uma alma santa, vamos dizer assim, resolveu raspar o prato e descobriu que ela comprava o prato lá na Tailândia, que tinha na 25 de março, e que não era, e todos que investiram nessa marca, todos que, eu estou com uma coisa que está valendo milhões. E você sabe que hoje a gente pensa assim, eu estou valendo milhões, se vale milhões, ele é vendável, ele tem retorno, ele é penhorável, porque a gente sabe que tudo se penhora. Sim. Aí o que acontece? Ele não vale mais nada hoje. Ele de 10 a 0, assim, um piscar de olhos. Pode falar, Adriano.
Eu queria perguntar, eu achei muito bacana isso, mas aí te pergunto, vamos dizer que eu descubra, vamos dizer que a minha marca está registrada, está tudo certinho, conforme manda o figurino aí, e eu descubro que alguém está realmente usando indevidamente a minha marca, sem autorização e tal, tipo Tânia Mulhões, assim, né? Aonde que a gente reclama? Eu abro um processo judicial, vou no INPI, vou na Polícia Civil, o que eu faço? Vamos lá. Teve um caso recente que um perito, ele sofreu exatamente isso. A pessoa estava vendendo material de perícia e estava usando a imagem dele para vender o material, sem autorização. E o que ele fez? Ele consultou o advogado instruiu ele assim. Primeiro, eles investigaram para ver quem era a pessoa. Né? Quem era a pessoa, porque você tem que encontrar quem está usando. Aí você vai notificá-lo extrajudicialmente, solicitando que pare de usar a marca e pronto. Primeiro passo. Se isso não surgir efeito, assim você entra na justiça com todas essas provas. Por isso que a gente fala, com produção de provas, você tem que mostrar para o juízo que você tentou conversar com a pessoa, que você tentou argumentar, que você pediu para que ela tirasse a marca, porque que ela está usando. Aí, se ela não surgir efeito, você vai entrar na justiça, porque você vai ter os dados de quem está usando, CPF, endereço, essas coisas todas, e a pessoa vai ser notificada aí com um processo. E nesse processo já começa a rolar uma multa, juro, sanções. Então, começa a coisa por aí. Então, são coisas que vai, sim. E hoje, um processo de marca, de uso indevido da marca, ele é muito caro. Diz, Adriana. Perfeito. Aí eu engato outra pergunta. Vou fazer por semelhança, né? Por exemplo, a gente sabe que existe, acho que o princípio da inviolabilidade das cartas, né? Então, por exemplo, se tem uma carta que é endereçada para mim, só eu posso abri-la. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Então, só que é o seguinte, imagina que eu chego em casa e a minha esposa abriu a carta e leu o conteúdo, né? E tinha alguma coisa que eu não queria que ela soubesse, ou eu ia fazer, enfim, eu não queria que ela soubesse daquela informação antes que eu, né? Mas ela já abriu, né? Então, quer dizer, se rompeu o princípio da da privacidade dos dados, mas ela já abriu. Semelhante na questão das marcas. Vamos imaginar que eu descubra que a Tânia Bulhões está usando a Valete Rocha e ela já ganhou dinheiro por conta disso. Eu mesmo notificando ela, falo assim, pare de usar, ela para, vamos dizer, imediatamente, mas ela já ganhou. Eu posso requerer participação no que ela ganhou, coisa nesse eu acredito que cabe, sim, daí é um dano, acho que a doutora vai até saber me dizer melhor, é um dano material, né, doutora? Sim, nesse caso cabe, sim, a indenização. A única coisa que vai ser talvez necessária ali uma perícia daí contábil para ver naquele nicho de valores aquilo que te pertence e você ter uma participação naqueles valores. Eu estava contando, Adriana, antes de você entrar na nossa live aqui, que eu fui assessora no cível de uma juíza por 6 anos. E apareciam de vez em quando lá casos referentes à marca, e também a gente estava conversando antes com a Silvana, acerca de perícias grafotécnicas, tá? E eu já me deparei realmente com uma situação desta, aonde, sim, o empresário notificou de modo extrajudicial, a pessoa não parou de vender, tá? Aí acabou, a notificação extrajudicial é bem importante, porque ela é um marco. Você já constitui a pessoa em mora com a notificação extrajudicial. Essa é a importância da notificação extrajudicial. E daí, na sequência, você entra, então você deu o prazo lá para a pessoa parar, a pessoa não parou, você entra com ação judicial, já mostrando para o juiz a notificação extrajudicial, que já começou a surtir efeitos, então, lá atrás. E o juiz, daí, com essa tua notificação extrajudicial, ele vai te dar uma liminar, para aquela pessoa, de modo imediato, cessar o uso indevido da tua marca, sob pena de uma multa diária, que a gente chama astreintes, e ainda, na ação, no pedido inicial, aquela pessoa que está se sentindo lesada, ela pode, sim, requerer a indenização por esses danos materiais que ela acabou não recebendo no decorrer desse tempo. E muitas vezes são valores milionários, sim. Sim, e é um processo muito caro. Amarildo, você gostaria de falar? Sim, boa noite, pessoal. Eu tenho um caso prático disso aí, que na verdade foi com a minha irmã. Ela fazia biscuit, aquelas coisinhas, isso aí faz 15, 20 anos, isso aí.
e ela começou a fazer aquelas bonecas da Emília. E como a árvore leva pedrada quando ela tem frutos, né? A minha irmã começou a crescer muito. E ela começou a vender para o Paraná, Rio Grande do Sul. A Globo ficou... Mas eles não teve extrajudicial, nada. Ela já entrou judicialmente. E já com pedido de, acho que era 70, 80 mil reais de indenização. Daí eu arrumei, na época eu era delegado ainda de polícia, daí contratei um advogado, tema de um advogado para minha irmã, ele era de direitos autorais, só que teve um dia que teve uma audiência lá em Tupã, onde minha irmã morava, ele foi e não aceitou o acordo e minha irmã não ficou sabendo, nem que ia ter. Eu peguei, liguei para ele, eu falei, mas você não avisou minha irmã para acompanhar, para fazer um acordo, para ver ali, né? Porque quem vai ficar querendo brigar com a Globo? Ele falou, mas eu quero advogado, porque ele não queria, né, o acordo, na verdade, ali. Eu peguei, eu falei para minha irmã, falei, fala o seguinte, vamos lá em São Paulo, vamos lá falar com o advogado lá da Globo. Lá. Daí eu que fui até com a minha irmã lá, fiz um acordo com ele de 70, 80 mil, minha irmã pagou acho que 5 mil reais ali na hora ali. Depois que terminou tudo, daí eu peguei e me identifiquei para ele, né? Depois que já tinha tudo feito lá. Ele falou, mas sabe que você podia ser um bom advogado? Eu falei, não, eu só queria resolver o problema da minha irmã aqui, agora estou indo embora para casa. Mas foi isso que aconteceu, eles já entraram com a ação judicial, eles nem aguardaram. E a bordoada é grande. Não, o processo de marca, eu falo que tem processos que hoje são muito caros. E por que eu venho trazendo essas questões? Porque eu vejo que as pessoas entram no mercado, os novos empresários e os que estão alavancando, eles entram com um sonho muito grande de crescer, de fazer a diferença, de ser notado. Mas vamos ser notados de uma forma positiva. Por quê? Porque tomar cuidado com o que você vai usar, aonde você vai botar a sua marca. Depois que você tem, só para ter uma ideia, você entra com o registro da marca, hoje, um exemplo, ele, para ficar pronto, para você receber a certificação da tua marca, ela leva em torno de 1 ano e meio. É tempo, não é? Já foi mais, diminuiu bastante. Aí, o que acontece? Você tem todo esse processo que você passa, se não houver nenhuma contestação no meio do caminho, se não tiver nenhuma disputa, nada, aí o que acontece? Você tem a sua marca, a tua certificação, e ainda você passa 6 meses, que eu até brinco, marinando, por quê? Porque alguém pode querer contestar aquela marca, como o caso que ocorreu de uma marca que eu registrei, e o SBT, depois de sair o registro do SBT, veio pedir a anulação do registro da marca. Aí a gente aí entra a história das provas digitais. Por quê? Porque a gente faz a busca, faz a investigação, traz essas provas, e eu ganhei por quê? Por causa da coleta da prova. A gente traz todas essas informações que não deixou margem para o NPI e que ele deu ganho de causa para mim. Então, tem que tomar cuidado, porque a reputação hoje, ela cresce. É como eu esqueci quem estava falando agora há pouco, sobre a história da irmã dele. Bombou, explodiu. Aí, se acontece uma crise dessa, da mesma forma que cresce, se destrói. E não é só a empresa, é o emocional. Porque a marca, quando ela é atingida você diretamente. Ela tem uma ligação tão forte com a pessoa que criou essa marca, que é um absurdo. Então, tomar cuidado, fazer essa busca de viabilidade, botar no produto. Depois que ela tiver tudo registrada, bonitinha, aí você vai começar um outro quesito. Com quem a sua marca vai estar. A minha marca não quero lá junto com aquela outra marca, entendeu? Mas, então, são coisas, exatamente, festa de aniversário, uma coisa simples, questão de condomínio. Se o condomínio estiver usando marca ou alguma arte, alguma coisa, e não botar os direitos autorais de quem fez, ele pode sofrer sanções. Então, são coisas assim que a gente não imagina. Acontece, festa de aniversário. Acho que a Rafa até estava comentando, tem uma questão do bolo do time. Foi o time
lá do, se eu não me engano, foi do Flamengo, lá, acho que foi do Flamengo. No Rio de Janeiro, ele entrou com uma notificação em cima da panificadora que eles estavam produzindo bolo com o brasão do time. Diz, Rafa. Na verdade, não foi... Nesse caso que você está falando, eu não vi. Mas aconteceu aqui no Paraná também. E, desculpa, sou sofredora, sou atleticana. e eu li que houve uma questão. E assim, aí eu comecei a ler sobre outros times também. Que está tendo um processo por estar usando o... Cara, tudo bem, eu acho um absurdo. Tá, mas vamos... assim, a gente tem que separar o joio e o trigo. Vamos separar a torcedora do bolo. Não, mas não é, porque eu também vi de outros times que também tiveram problemas. Não, sim, Rafa. E vou te Só explicar. que eu entendo que, ok, existe uma marca registrada, precisa ser pago, eu entendo. Mas, assim, é uma coisa meio que surreal. Não, a gente brinca aqui com a questão da torcedora com a questão do bolo, mas, na realidade, a gente vai trazer na pauta aqui uma outra situação. Eu tenho a minha marca, ela é registrada, é minha. Sim. Aí você está ganhando dinheiro com a minha marca. Aí deixa de ser o bolo, deixa de ser o aniversário, deixa de ser a fã do time e se torna um comércio. E a hora que entra comércio e entra valores, entra os direitos de uso e de você ser compensada por isso. Entendeu? Eu entendo. Claro, saiu dessa área. E no Rio surgiu, até escrevi uma matéria sobre isso, que, nossa, deu o que falar sobre isso, por causa desse tipo de situação. Por quê? Porque a panificadora, ela fazia bolo lá do Flamengo e colocava o brasão. Ela foi lá, depois chegaram e viram que eram as pessoas simples, tudo parece que tiraram o processo. Mas é uma coisa que é complicada, diz Luiz. Silvana, eu não, do que eu conheço, quando a Electrolux comprou, ela comprou o conhecimento da VAP, né? Porque qualquer pressurizador, máquina de lavar carro, tudo mais, todo mundo chama de VAP, né? Mas nem tudo é VAP, pode ter são várias marcas no mercado. E o pessoal brinca no mercado que a VAP fez a melhor negociação do mundo, porque ela vendeu o conhecimento, né, para a Electrolux, e ela tinha só que a Electrolux deixou um prazo para a VAP. Tanto que se você pegar, tem uma janela, acho que de 3 anos ou 5 anos, que a marca VAP está formando no mercado. Passou esse prazo, eles pegaram a marca deles de novo e fizeram o quê? Voltaram a produzir as máquinas dele e você encontra a máquina VAP no mercado. É comum esse tipo de situação? Como que funciona isso? O acordo da Electrolux é que foi ruim? Como que você enxerga essa situação? Olha, eu acho que hoje, quando você dá um prazo, ou você transfere o direito de uso por um tempo, ou para sempre, ou transfere a titularidade de uma marca, eu acho que você tem que fazer um contrato, um documento muito bem amarrado, para exatamente não acontecer o que você está falando, Luiz. Porque são situações que as pessoas... Eu não sei se é verdade, tá? O que eu vou te falar, eu não sei se é verdade. Eu ouvi dizer que, lá atrás, antes de surgir o Itaú usava o ISIN, né? Só para você ter uma ideia. O Itaú usava o ISIN. Um advogado, disseram que é o advogado que fez, não sei se é verdade, por isso que eu estou aqui falando que eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer. Ele foi e registrou esse do Itaú e vendeu para o Itaú por milhões. Então, tudo que você faz, aí eu fico até a doutora aí pode dar um suporte caso ela possa. O que acontece? Na hora que você vai registrar a marca, você diz lá que você trabalha com isso, que você faz isso. Aí eu não trabalho com banco, eu vou lá e registro a marca. E nós temos o quê? Segmentos. Se eu faço o I, que é uma borracharia, e tem o I lá, que é o Itaú, são coisas diferentes. Elas não têm nada a ver. Aí eu pergunto para a doutora, eu vou lá e registro a marca e digo que eu faço uma coisa que, na realidade, eu não faço. Aí eu vendo para outra empresa, mesmo eu não praticando aquele segmento, como é que fica isso juridicamente falando? Eu vou te falar, eu não trabalho com marcas, eu não trabalho, né? Não é minha área de especialidade.
Mas pelo que eu me lembro da lei, era exatamente isso, que é permitido, até porque não é o mesmo segmento, não há confusão. Né? Quando não há confusão de marcas, tipo o primeiro caso que você mostrou para nós ali, daquelas empresas das letrinhas, se você perceber, dá uma mudança de uma letra entre uma sigla e outra, no primeiro caso que você nos trouxe, tá? Sim. Então, ali, a confusão é bem nítida. Era o mesmo segmento, só mudava uma letra, era muito tênue ali para você ver a diferença do que queria dizer uma coisa e outra, tá? Então, como eu te disse, faz anos que eu não vejo sobre marcas e registros, tá? Mas eu me lembro da lei em si, que dizia que é possível sim, até porque tem situações que são de uso já comum, que aquilo já virou praxe. Tipo, não adianta, a Xuxa, ela nunca precisou registrar Xuxa, e tentaram fazer isso. Entende? E ela ganhou na justiça, isso aqui é meu nome social. Não adianta você tentar ganhar dinheiro em cima de mim, é o meu. Então, era tão notório que aquilo era dela que nem precisava ter registro da palavra Xuxa. Mas eu me lembro disso quando eu era estudante. Eu era estudante que tinha essa situação da Xuxa ali, que tentaram ganhar dinheiro. Então, é muito comum as pessoas tentarem fazer isso. Tipo, até estava lendo você aqui, questão do Meta. Tudo bem, o Meta Facebook mudou na sequência ali, né? A palavra já existia aqui no Brasil. Ela tem que se submeter. Se é o mesmo segmento, aquilo já existia, deu uma coincidência. Mas o Facebook mundial não tem problema, você tem que respeitar a lei do país. Já está registrado o Facebook, só lamento. Né? Então, é por segmento, sim, até a gente pode trazer essa informação atualizada depois. Para eles aqui, né? Até nem estava preparada para te ajudar aqui, mas estou contribuindo. Bate-papo para todo mundo. E assim, tem situações que vão até um mimimi. Por exemplo, a história ali que a Rafa estava falando do bolo. Gente, devia ser um enaltecimento da marca. Olha a quantidade, devia ser para o lado favorável do marketing. Olha quantas pessoas estão levando o Flamengo ao invés de levar o coitado do Coxa. Entende? Mas que pena que o Flamengo não pensa desse jeito. Não, são situações... Então, doutora, por que eu te fiz essa pergunta? Porque quando vai fazer o registro, você assume, sob pena de lei, que você trabalha com aquilo. Essa é a pergunta minha. A gente sabe a questão do segmento. Aí, na realidade, eu registrei, eu tenho lá uma agência bancária, e na realidade eu nunca, não sei nem por onde que começa e nunca atuei. Aí eu, de repente, vou lá vender porque é o mesmo segmento, é o banco que está usando, quer dizer, fica uma coisa assim que cabe... Mas tem pessoas, né, Silvana, que elas são peritas em fazer isso. É como se ela tivesse um insight e ela fomenta aquela marca dela e daqui a pouco aquilo, tipo a Meta ali, né? Por uma coincidência, ela vai lá e oferece. É como se fosse, né? Ela oferece já aquele registro, isso é capital também. Não, então são coisas... Por que eu falo sobre isso? Porque... Tem muita gente... Aqui no Brasil, tem o lema, quem registra primeiro é dono. Nos Estados Unidos, quem quando começou, é o marco de quando começou, como, vamos supor, eu tenho redes sociais, eu estou divulgando essas coisas todas. Então, é diferente. Mas no Brasil, vamos falar onde que nós estamos, quem registra primeiro é dono. Diga, Marildo. Esse do mesmo segmento, igual a Gisele falou, tem um fato interessante numa cidade que eu morava próximo lá, que chama Cândido Mota, no estado de São Paulo. Acho que todo mundo já ouviu falar do Martini, né? Martini Bianco, ali. E é uma multinacional. E lá em Cândido Mota tem uma indústria lá de bebida que chama Contini. Só que o sobrenome do dono lá, ele é o único dono. É Conte, então era Contini. Está há mais de 30 anos essa ação aí e não se define, porque o rótulo é igualzinho do Martini ali, e ele vende muito, o cara ficou milionário, né, o Conte lá. Justamente a bebida também é parecida, né? Parecida, fez igualzinho. Para não dizer que é igual. Na verdade, ali é uma segunda linha do Martini, né? Se não quer comprar um Martini mais caro, compra o Contini. Eu já bebi Contini. Quem nunca? Quem, né? Você e 100% dos brasileiros, né? Então, o que acontece? Ali ele se valeu de um nome que já existia,
né? Se valeu do nome que praticamente já existia e que confunde o consumidor. Eu acredito que até a Silvana vai entrar aqui nessa questão justamente da confusão. A marca ela serve para isso, para não ter propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor era muito claro quanto a isso. Exatamente. Eu não posso induzir por palavra, por marca, por mudança de uma letra ou outra, até a grafia muitas vezes é igual, para eu confundir o meu consumidor. Vou deixar que a Silvana explique isso melhor para a gente. Não, e com certeza. E essa questão da confusão do consumidor é que traz grandes litígios. E, às vezes, você abre um processo, como eu falei para vocês, um processo leva 1 ano e meio, e ele pode durar mais por causa desses pequenos litígios. E um deles são a confusão do consumidor, que é exatamente, é uma palavra que tem as mesmas sonoridades, se eu falo Xaxá e Xuxa, é tudo X, acaba confundindo, sabe? Então, são coisas assim e tem marcas e tem palavras que não são registráveis, que é poder público, tipo bar, pizza, macarrão, refrigerante, e tem gente que teima em registrar, sabe? E eu já vi, se você acessar o NPI, você veja lá, escreve lá pizza, tem um monte de gente que tentou registrar pizza e está lá em vermelho, porque não se registra, é domínio público. Então, você pode colocar pizza free, pizza gold, pizza isso, mas a palavra pizza ela não é registrável, ela só vai registrar aquela coisa. Então, o NPI tem pegado mais pesado nesse ponto por causa dessa confusão ao consumidor, é não trazer para o consumidor essa confusão, que nem a ANPD, era a ANPPD, era a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. E a ANPD é a Associação Nacional de Dados, onde você entra com processo, questões de vazamento de dados, denúncia, etc. Então, o que acontece? Todo mundo estava achando que uma coisa era a mesma coisa, e ficou aquela confusão. Foi quando entraram com a ação para fazer essa reestruturação. E essa reestruturação, ela custa caro. Então, a gente vê casos notórios de marca do Brasil, que é a Gradiente versus a Apple, a Meta, que é a plataforma a Meta Brasil, o Johnny Walker, o João Andante, que é a mesma coisa. Então, só que um é em português, né? A cachaça mineira, quem bebe deve conhecer. Então, são coisas que eles tentam inviabilizar o uso da marca. Tem alguns que conseguem, tem outros que não. No caso que eu ganhei da SBT, foi o quê? Era uma palavra, infelizmente eu não posso citar o nome aqui no momento, era uma palavra que tinha uma parte do programa que rolava na SBT, que já tinha acabado fazia muito tempo. O que aconteceu? Eles vieram falando que não podia, que tinha que anular, porque não sei o quê. Aí eu fui lá, desenhei, risquei, mostrei que era diferente, o segmento era diferente, era outra coisa. O que o NPI fez? Ele adicionou, para não ter esse problema, porque já tinha saído a marca, o registro da marca, ele adicionou as duas iniciais, tipo uma abreviação no final, aí o titular concordou e a marca continuou. Mas tentaram de novo. Esses tempos atrás tentaram de novo, só que não deu. Então, são coisas, porque passou 6 meses. A hora que passa os 6 meses, aí você tem... Aí, quando você tem uma marca que ela no Brasil, ela está boa, e você pode tornar ela internacional. Você faz o protocolo de Paris, você torna essa marca internacional. O que isso acontece? Que essa marca sua vai ser conhecida mundialmente. Aí é um outro passo do processo, é uma outra coisa. Mas garantir hoje os pequenos empreendedores, os que estão começando, os que estão no meio do caminho, os que estão no auge, cuidar, registrar essa marca exatamente para não ter essa dor de cabeça. E saber com quem que vocês vão colocar a marca de vocês, né? Diga com quem você anda, que eu direi quem tu és. Mais ou menos isso. Ali a cachaça João André, eu conhecia a história. Ela é divertida, porque eles fizeram mesmo a cachaça para ser uma sátira, né, ao Johnny Walker. Tanto que a logo é um indivíduo com tipo um andarilho, né, com um negocinho nas costas ali, carregando um saco nas costas. É divertido. Então, Luiz, e aí é que tá a coisa. A pessoa cria uma coisa, aí eu tô brincando, e aquela coisa pega. Aí aquela coisa pega, e melhor registrar aquela coisa toda.
Então, o que eu até brinquei esses dias, né? Eu estava conversando com a conhecida e ela estava comendo um pão ali, né? Um pão, é tipo um pão italiano, essas coisas. Eu falei assim, pô, esse pão dá vontade de tomar vinho e melanzane, né? A melanzane é a berinjela, uma receita napolitana. Uma tia minha, eu olhei para o meu marido e falei assim, vou patentear, vou vender, vou patentear, vou vender. Por quê? Porque a receita, um monte de gente já sabe, todo mundo já mexeu nas receitas, mas a original e como fica, a princípio é só eu que sei fazer, por enquanto, você vou patentear. Não tem segredo, o problema é, como dizia minha tia Carmela, é o amor que coloca na hora de fazer. Então, o que faz? O pesadelo da marca quando um sonho precisa ser recomeçar. Pensa assim, você começou uma empresa, abriu um café, você tem guardanapos, você tem canecas, você tem embalagem, você tem sacolas, você tem os panfletos, você tem site, você tem as redes sociais, você tem marketing que você está divulgando. Aí, de repente, você é notificada e pede para mudar, simplesmente para você tirar. É como a doutora Gisele falou, você vai marcar um marco ali para mostrar que você tem que parar de usar com aquilo porque pode complicar. Aí você tem que recomeçar, você tem que pensar em outra marca. E é engraçado como que é difícil você pensar em outra marca. Como que é complicado. Você criou lá, o coração é minha marca, mas eu não posso mais usar o coração, eu tenho que mudar. E parece que o cérebro nessa hora não trabalha a seu favor. Parece que tudo que você cria é chato, tudo que você cria você não gosta, porque você está com aquela cicatriz, com aquela tristeza daquela marca que ela foi, ela foi de uma certa forma, atingida. E isso fere, porque fere o emocional do dono da empresa, fere a própria empresa, porque emocional já perdeu aquela empolgação, aquela coisa em relação à empresa, aí começa a ficar o quê? Vai se perdendo. Tem muitos que chegam, fecharam as portas, não querem fazer mais. Então, é muito triste, é muito complicado esse tipo de situações. Então, aqui eu tenho uma matéria que eu até escrevi sobre isso, até para não esquecer. Eu gosto de tudo que a gente fala, assim, eu acabo tornando em artigo. Por quê? É uma forma de a gente não esquecer das coisas. Então, a marca, ela não é apenas um logotipo e um nome bonitinho. Ela representa valor, propósito, experiência que oferece ao consumidor. E o que é esse valor? Se eu vou chegar para o Adriano, para a doutora Gisele, e vou falar assim, eu quero registrar a marca. Primeira coisa, uma das coisas que eu pergunto, qual que é a sua cor? Você pode notar que a marca ela tem uma ligação muito estreita com a pessoa. Ela não é simplesmente, eu comprei um copo descartável e joguei fora. Não. Ela é muito mais do que isso. Ela é praticamente uma extensão sua. Por isso que ela é tão atingida. Então, ela representa o valor de quem você é e do que você faz, e qual é o propósito do que você está aí. Qual é o propósito que você abriu aquela cafeteria, aquela pizzaria? Qual que é o propósito de tudo isso? E você vai demonstrar a sua experiência, na experiência onde que traz a tua marca. E você trabalhando a tua marca, você ouvindo tudo isso, você fazendo ela se tornar uma marca conhecida no mercado, ela é o quê? É um ativo que você pode vender no futuro. É por isso que, na hora que você vai vender uma empresa, você vende a empresa, às vezes tem a clientela, que você faz aquela propaganda, que é bem acessível, que tem a clientela, não sei o quê. E sim, e tem uma marca que é conhecida no mercado. Chegou uma pessoa... Muitas vezes, né, Silvana? Só voltando, fazendo uma parte, muitas vezes o valor da marca, que é o bem imaterial, ele supera infinitas vezes mais o valor patrimonial, né, material da empresa. Só para você ter uma ideia, eu criei uma logo, isso foi há 10 anos atrás. Meus cabelos brancos. Aí o que acontece? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu criei uma marca para uma empresa de segurança. E às vezes a marca pega, ela gruda. E é uma marca que pegou, grudou. Ela era preta e amarela, era bonita, e ela surgiu de um guardanapo e um copo descartável de cerveja. Só para você ter uma ideia, a marca de onde que ela surgiu. Eu fiz o registro foi concluído, e era para ser pago uma taxa, que no final tem uma taxa que a ANPI cobra para emissão de certificado. E eu falei com ele, falei assim, olha,
a taxa saiu, você vai pagar, não sei o quê. Então, ele ficou assim, não respondeu, demorou um tempão. Aí entrou um contato, uma pessoa querendo comprar a marca. Pensa assim, 10 anos atrás, uma marca, era uma marca simplesmente que pegou. Tem certas coisas que a gente não entende. Você faz, a coisa pega. Aí ofereceram 10 mil reais para ele na marca. Ele ia fazer a transferência de titularidade, ele ia pagar a taxa do NPI e a marca ia ceder no novo proprietário. E ele ficou pensando, só que ele pensou demais e o processo foi arquivado definitivamente. Então, o que acontece? 10 anos atrás, uma marca que ela simplesmente pegou no mercado porque não tem uma explicação, porque às vezes as coisas pegam, ela já tinha um valor de 10 mil, imagine hoje, que hoje as pessoas estão mais atentas a isso. Hoje você faz assim, você tem uma empresa. O Adriano, ele tem uma empresa, ele tem a marca dele. Ele vai criar infoprodutos dele. Camiseta, chapéu, boné, caneta, brinde. Ele vai estampar no peito aquela marca e falar, essa marca é minha. Com todo gosto, não vai ficar escondido, vai se sentir livre, porque vai saber que ninguém vai correr o risco de, uma certa forma, querer cobrar de você alguma coisa. Então, a importância do registro da marca no NPI é fundamental para garantir a sua proteção legal no Brasil. Sem o registro, a empresa ou o indivíduo não possui exclusividade sobre o uso da marca, ficando vulnerável a disputas judiciais e possíveis impedimentos de uso. Além disso, o registro facilita a defesa contra as infrações e concorrência desleal. Então, ela não é simplesmente um desenho bonito. Ela é muito mais, ela é um pouco de você. Isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. E aqui tem, é o prazer. A marca registrada é marca protegida. Eu gosto de usar essa frase porque ela está protegida. E mesmo assim, às vezes, a gente vai pegar alguém usando a marca de uma forma indevida, a gente vai passar sofrendo essas situações, e, infelizmente, isso acontece. Mas faz parte da vida. E você tendo todos os registros, sabendo que essa marca é sua, que está tudo certinho, não vai ter esse problema.